Olá, eu, Ruth Vidal, de novo com vocês, como prometi, toda segunda-feira, às 20 horas, vídeo novo nesse canal. Gente, o que vocês estão achando dos palácios? Pode deixar comentário, alguma pergunta, que à medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Mas como eu falei, tem interesses, eu ministro o curso para vocês, tá bom? É só combinar direitinho, deixa uma mensagem que eu entro em contato. Mas, de qualquer forma, palácios, por que eu gosto de ensinar aquilo que eu aprendo? Porque isso vai ajudar a todos. Vai ajudar como? Olha, os taoístas, né? O Tao, o que significa Tao? Tao quer dizer caminho, via, princípio, força por trás de tudo que acontece no universo. Tao. Ismo quer dizer o estudo. Ismo quer dizer estudo de qualquer coisa, né? Então, taoísmo, estudo do Tao, ou Dao, que também é bem utilizado hoje em dia. Então, já desde essa época, eles já estudavam como que cada sentimento, cada emoção refletia no corpo. Então, assim, o nosso cérebro, ele guarda essa memória de traumas vividos. Por que será que guarda essa memória? Ele guarda essa memória no cérebro de algum trauma que aconteceu para nos alertar para que aquilo não se repita. Às vezes até a emoção se repete. É meio assim. Às vezes você do nada, você fala, gente, por que eu estou sentindo essa angústia, essa tristeza, essa raiva? Se não aconteceu nada comigo. Às vezes o seu próprio cérebro, ele não reproduz o trauma, mas reproduz a emoção. E por que tudo isso? Se eu não estou entendendo o porquê, através dos palácios ou através da leitura de imagens, você passa a identificar os traumas e o que ocorreu com você. E a partir do momento que você toma consciência disso tudo, você pode romper pontes neurais e mudar o seu destino. Outro dia, eu conversando com uma pessoa, alguém fez mal para ela há muitos anos atrás. E aí, de repente, um vizinho parecia com essa pessoa e todo dia ela via essa pessoa, ou seja, todo dia ela revivia aquele trauma. E a partir do momento que ela tomou consciência que o vizinho não tinha nada a ver, que aquele trauma, que aquilo já passou, ela não viu mais o vizinho. Olha que coisa. Vocês entenderam como tem a ver a leitura, o nosso cérebro guardando, a gente vivenciando esse momento. Às vezes a gente vivencia até para se curar. É como no tratamento, por exemplo, de acupuntura, porque a gente está falando de medicina taoísta, de medicina oriental, a medicina asiática. Então, quando nós tratamos a acupuntura, algo crônico, de repente a pessoa fica até. Vem a crise, ela fala, gente, eu estava bem e de repente veio. Por quê? Porque a acupuntura a gente consegue tratar só casos agudos e não crônicos. O crônico, nosso cérebro reconhece como a doença, assim, já está acostumado, o corpo está acostumado, então ele não trata, porque se ele tratasse não seria crônico, né? Então o nosso cérebro não manda resposta para nada crônico, ele manda para o agudo. Então às vezes a gente tem que fazer com que aquela doença venha naquele momento, reviva para que a gente possa tratar. E às vezes assim também é na leitura de imagem. Então os traumas têm que acontecer de repente, para que você se cure deles. Só que é lógico, todo profissional pode fazer isso? Não. Por isso que eu sempre falo, cuidado com você lendo as pessoas. Eu, como profissional, dentro da minha grade, nós tivemos formação, assim, de nutrição, de psicologia, de todo o nosso, fisiologia. Então, foi uma gama de áreas que nós tivemos que trabalhar para identificar e aquilo que cabe a mim, realmente eu consigo trabalhar. O que não cabe, eu tenho que encaminhar para um profissional competente nisso, entendeu? Então, quando a gente fala que já tem estudos em cima disso, realmente tem. Só que, quando a gente desenterra algum trauma, a gente tem que dar uma solução. O seu próprio corpo, às vezes, mexe com isso com você para que você tome consciência e se cure disso. Por isso que eu continuo falando dos palácios da face.
né? Porque às vezes você tomando consciência, o seu corpo vai reagir e você já não vai ter mais aquele sentimento que você não sabe de onde veio. Então, porque através desse estudo, você consegue detectar aquela emoção que eu já falei para vocês, que é uma emoção que depois ela sai através de sinais, espinhas, manchas, verrugas, coisas assim, mas lógico, tá no palácio a mancha? Não tá? Como a pergunta que me fizeram. Apareceu uma pintinha, tá dentro do palácio? Ah, não, então ignora. Tá? Então só tem relevância as manchas, as pintas, as verrugas, as espinhas, né? Quando está dentro do palácio. Então, hoje eu prometi para vocês que eu ia falar sobre o Palácio da Saúde. Palácio da Saúde, vocês podem ver na nossa imagem. Olharam bem? Olha aqui. Ele fica aqui, ó. Também a gente fala sobre a subida do morro. Olha, só para vocês entenderem como que é essa questão do Palácio da Saúde em relação ao nosso nariz. Como ele fica no nariz, a gente acaba avaliando também a nossa qualidade do nariz. Tem mais palácios aqui no nariz? Tem, mas toda essa lateral aqui, até nossas narinas, ela fala sobre esse palácio, né, da saúde. Então, aqui assim fala até sobre a questão da nossa, se eu vou ser mãe, se eu tenho algum problema de cisto, de ovários, como assim? Porque aqui também, dentro desse estudo, que, como eu falei, nós somos seres completos, né? E a nossa referência é com um todo. Aqui ele mostra também sobre o nosso sistema reprodutivo. Então, às vezes, manchas, marcas, como assim? Como assim? Aqui é um microsistema também que nós utilizamos para tratamento. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, acupuntura, às vezes a gente consegue trabalhar tudo isso aqui como um microsistema. Então, dentro do Palácio da Vida, mas eu já continuo falando sobre isso para vocês, que é muito interessante, até para vocês, assim, alguma coisa rápida, alguma dor rápida que a gente possa resolver. Dentro do Palácio da Saúde. Se ele tiver uma marca aqui assim, ó, bem no palácio, uma marca mais fininha, ele pode, assim, ele pode estar mostrando algum problema no aparelho digestivo. Então, manchas, essa linha aqui mostra realmente problema de estômago. Uma linha aqui, lembra aqui que podia ser fígado, aqui estômago, sabe? Uma linha bem no comecinho do palácio. E também tem a questão do nosso formato de nariz, né? O meu nariz é côncavo, meu nariz é convexo. Essa curva que a gente costuma falar que é um morro, a subida do morro. Através dessa subida do morro, eu consigo detectar um pouco sobre a saúde das pessoas. Então, olha, o meu nariz, ele tá mais côncavo, ele tá mais convexo. Ou seja, para subir o morro, sentido narina, ele está mais fundo, está mais raso. Então, se eu estou começando a subir o morro, eu teria dificuldade para subir o morro ou ele não é tão puxado esse morro? Estranho? Não, ele fala em relação à minha saúde. Quanto mais fundo, mais problemas de saúde eu tenho. Porque eu tenho mais dificuldade para subir o morro. Eu estou saindo do Palácio da Vida e tenho dificuldade para subir o meu Palácio da Saúde, porque ele tem um morro difícil. Então, são as pessoas com mais tendência a ficarem doentes, né? E aí, quando ele é mais reto, é mais côncavo, e aí ele tem mais facilidade, ou seja, tem mais saúde. Mas, gente, Palácio da Saúde tem mais. Então, acho que a gente vai ter que ter mais um programa. Eu espero vocês e continuo a falar sobre esse palácio tão importante. E vou falar um pouquinho sobre o microsistema para você também, tá bom? Me aguarde.